E aí, tudo certo com vocês? Espero que sim, comigo também tá tudo certo. E a ideia aqui é que a gente comece a trabalhar o capítulo novo. O capítulo novo é o capítulo 4, Mudanças no Antigo Regime. Então, você não escuta isso faz algum tempo e agora vai escutar. Vamos lá. Abra sua apostila na página 150. Pegou na mão? Ah, tá sentindo o peso da história? Olha aí, ó. Mudanças no Antigo Regime. Cara, o título é Mudanças no Antigo Regime. Portanto, a gente tem que saber o que é o Antigo Regime, não é? O Antigo Regime é aquele conjunto de 4 características: absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental e religião única. Se por acaso tu não entendeu o que é Antigo Regime ou não entendeu alguma dessas características aí, estude, porque é fundamental entender isso. Não tem como saber o que mudou no Antigo Regime se eu não sei o que foi o Antigo Regime. Eu criei um canal no YouTube, sim, eu virei youtuber. E nesse primeiro vídeo do canal, eu falei sobre o Antigo Regime e também sobre o mercantilismo, que são os assuntos anteriores. Então, se quiser dar uma revisadinha, vai lá. E não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Vamos direto ao que importa agora, nesse nosso capítulo, página 151. Bom, a gente vai falar sobre a Revolução Inglesa. E a Revolução Inglesa, ela é o primeiro momento na história em que o absolutismo conseguiu ser derrotado. Na Inglaterra, a partir de 2 revoluções, primeiro eles tentaram fazer a Revolução Puritana, conseguiram por um tempo, mas os reis voltaram. E depois, com a Revolução Gloriosa, definitivamente os ingleses conseguiram acabar com o absolutismo em seu país. Veja, Revolução Inglesa, então, é o conjunto da Revolução Puritana, a primeira tentativa de tirar o absolutismo, e da Revolução Gloriosa, quando eles definitivamente conseguiram acabar com o absolutismo em seu país. Certo? É isso que iremos estudar nesse capítulo. Como que os ingleses acabaram com o absolutismo. Beleza. Para começar, bora para a página 151 e bora ver ali, ó, o absolutismo contestado, o caso inglês. Bom, relembrando, a gente teve alguns reis importantes na Inglaterra, não é? Henrique VIII, que criou o anglicanismo, Elizabeth I, que apoiou o crescimento da burguesia e praticava uma tolerância religiosa. Esses dois reis eram da dinastia... Tudor. Fechou? Dinastia, família de reis. A Elizabeth morreu sem ter filhos, então ela acabou não tendo herdeiros. E o primo dela, o Jaime Stuart, da dinastia Stuart, portanto, assumiu o governo inglês. Há uma diferença gigante entre o governo do Jaime e da Elizabeth. Ela era tolerante e apoiava a burguesia. O Jaime ele foi muito mais absolutista, não respeitava o parlamento e também não estava dando muita importância para a liberdade dos burgueses. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no governo dele? Olha só o parágrafo logo abaixo do pontilhadinho da página 151. Os reis da dinastia Stuart tomavam decisões que desrespeitavam o parlamento e as leis criadas por seus integrantes, como o aumento ou a criação de impostos. Aumentar ou criar novos impostos sem respeitar o parlamento vai enfurecer a burguesia seguindo. A partir da década de 1620, a Inglaterra mergulhou naquela que seria considerada uma das fases de maior dificuldade financeira de sua história. As cidades passaram a receber inúmeros moradores e o preço dos alimentos subiu, fazendo o custo de vida e a miséria aumentarem sensivelmente. A situação ficou ainda mais desconfortável com o modelo de concessão de monopólios e as soluções encontradas pelo monarca Carlos I para cobrir gastos do Estado. Monopólio basicamente é o governo tentando controlar os negócios da burguesia. O governo poderia determinar preços que os burgueses deveriam vender seus produtos, enfim, controlar a produção, controlar para quem que eles poderiam vender. Imagina, se a pessoa é empresária, ter essas questões controladas vai fazer a pessoa ficar muito chateada com o governo. Assim, o descontrolamento da burguesia e dos setores da nobreza, bem como dos grupos mais pobres da população, passou a ser cada vez mais acentuado. E os Stuart, além de descontentar a burguesia e provocar essa verdadeira crise na Inglaterra,
política, econômica e social, eles vão também provocar uma crise religiosa. Olha lá o último parágrafo. Ali está falando que os Stuart vão perseguir as religiões que não eram a religião anglicana. Então, perseguição contra católicos e puritanos. Lembra, a religião anglicana é a religião da nobreza e a religião puritana é a religião da burguesia. Os puritanos são os calvinistas ingleses, eles acreditam que é possível ter lucro, que não há problema em ter lucro. Aliás, ter lucro é bom, Deus gosta disso. E por isso a burguesia se junta, a burguesia se torna puritana. A igreja puritana afirmava que a pessoa que tem lucro vai para o céu. Lembra, calvinismo, enfim, na versão inglesa. Beleza? Essa galera foi perseguida. Os puritanos perseguidos na Inglaterra, eles vão fugir, ou grupos de puritanos que eram perseguidos na Inglaterra vão fugir da Inglaterra e vão acabar fundando os Estados Unidos. Daqui a pouco falaremos sobre isso também. Vira a página. Página 152 agora. Bom, os Stuart não vão ter habilidade política. Tu vai encontrar isso na primeira linha do primeiro parágrafo do 152. E a gente vai perceber uma grande revolta da burguesia contra os Stuart. Por isso, terceiro parágrafo, 1628. Para tentar controlar os abusos do Carlos I no governo, os burgueses vão fazer a petição de direitos. Destaca isso daí. Destaca a petição de direitos. Certo? O que seria a petição de direitos? Os burgueses queriam ser consultados, através do parlamento, nas decisões importantes do rei. E o Carlos I não está nem aí para essa petição de direitos. E isso faz a burguesia ficar cada vez mais revoltada. E como a crise era econômica e afetava toda a população, vai crescer uma rejeição em relação ao Carlos I. E uma guerra civil inicia na Inglaterra. Certo? Veja na próxima página, página 153. O inimigo não era mais uma força estrangeira. Em uma Inglaterra dividida, ingleses se armaram e entraram em conflito, inglês contra inglês, um conflito interno chamado de guerra civil. Quando uma guerra acontece dentro de um país, a gente chama de guerra civil. Quando uma guerra acontece entre países diferentes, só guerra. Bom, essa guerra civil dividiu a população inglesa. De um lado, o Carlos I e os cavaleiros do rei, não é? Basicamente, então, um exército ainda comandado por nobres, um exército que defendia a nobreza. Do outro lado, Oliver Cromwell, líder dos cabeças redondas. Os cabeças redondas são os burgueses, certo? Cabeça redonda vem do corte de cabelo que era moda entre os burgueses na época, um corte arredondado, sabe? Por isso cabeça redonda. Bom, o exército do Oliver Cromwell, que virou o líder dos burgueses nessa guerra civil, o líder da população contrária ao rei nessa guerra civil, vai ser um exército diferente. Até aquela época, os exércitos eram formados por nobres. Os nobres comandavam o exército. E não importava muito se o nobre sabia ou não sabia lutar, se ele era bom ou não era bom na estratégia militar. Os nobres ganhavam cargos no exército simplesmente por serem nobres. Já o Cromwell, como é esse líder burguês, quer montar um exército eficiente e ele não está dando muita bola para a nobreza. O Cromwell quer criar um exército onde as pessoas elas tenham as suas capacidades valorizadas. Então, não importa se tu é nobre, rico ou pobre, o que importa para participar do exército dos cabeças redondas é tu ser hábil, é tu ter habilidade nas questões militares. A gente vai ter o Oliver Cromwell criando então um novo modelo de exército com base no mérito das pessoas. Deu para entender isso? Enquanto o Carlos I lidera um exército de nobres, o Oliver Cromwell lidera um exército com base na habilidade e no mérito das pessoas. Um novo modelo de exército. Fechou? Muito bem. Dessa disputa entre nobres, entre os defensores de Carlos I e o restante da população que era contrária ao Carlos I, a vitória vai ser do Oliver Cromwell. Carlos I é derrotado. Carlos I é preso e ele defendia, ele acreditava naquela teoria do direito divino dos reis, lembra? Ele realmente acreditava que ele era um escolhido por Deus para governar a Inglaterra. E ele não via a possibilidade de perder
Para ele, a derrota para o Oliver Cromwell foi algo que era passageiro, que com certeza ele voltaria ao trono inglês. Então, ele é preso, não aceita a situação de ser derrotado, ele acreditava que iria voltar ao governo, e depois de alguns meses preso, o Carlos I, ele vai ser condenado à morte, basicamente por um tribunal de burgueses. Olha só, um rei da Europa condenado à morte. Carlos I poderia ter fugido, ele teve várias possibilidades de fugir da prisão, mas ele não aceitou porque ele realmente acreditava que ele voltaria a ser rei. O jogo virou e ele foi condenado à morte. Bom, Carlos I teve sua cabecinha cortada, ele foi decapitado. Pois é, o primeiro rei da Europa que é preso e condenado em seu país através de um julgamento como esse. O primeiro rei da Europa que é substituído por alguém que não é nobre no governo. Olha a importância disso. As pessoas assistem à decapitação do rei assustadas, elas assistem sem acreditar no que está acontecendo, pois a maior parte da população ainda acreditava que o rei era uma figura escolhida por Deus. E quando ele está ali sendo morto, é um símbolo, é um sinal de que as coisas estão mudando. E muita gente começa a pensar, o rei é só uma pessoa normal. Entende a lógica? Então a mentalidade inglesa vai começar a modificar após esse evento. Página 154. Vamos lá. No começo está abordando exatamente o que eu acabei de falar. Olha lá, ó. A execução do rei Carlos I teve forte impacto local e repercussão extraordinária em toda a Europa, marcando a primeira tentativa de pôr fim ao absolutismo. Certo? Imagina, a Europa inteira tinha reis absolutistas. E aí, de repente, eles recebem a notícia que lá na Inglaterra um exército burguês derrotou o rei e cortou a cabecinha dele fora. Nossa, isso vai provocar um espanto e vai assustar muitas pessoas na Inglaterra. Gente, quando acontece isso, Oliver Cromwell vira o governante da Inglaterra. E esse momento é chamado de Revolução Puritana. Beleza? Encerramos aqui então a primeira parte da matéria. Valeu!